som. Ô glórias, vamos abrir os nossos corações, quero dar a paz a todos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria podermos estar unidos aqui hoje na presença de Deus para abrir os nossos corações. Quero dar a paz para todos que estão nos assistindo também pela live, com o coração aberto, coração puro e sincero. Hoje eu tenho certeza que Deus vai falar grandemente com cada um de nós. Nós temos que entender, neste momento mais que especial, que nós temos que unir as nossas forças e nós temos que unir a nossa espiritualidade. Isso mesmo, nós temos que unir as nossas forças, unir a nossa espiritualidade e abrir os nossos corações diante do nosso Deus. Então nós precisamos aprender com a palavra, aprender com o Evangelho, e aprender com a verdade do nosso Deus. Porque quando nós falamos do ímpio, do pecador, eles não têm Deus no coração. Eles não têm o conforto da fé. Como a própria palavra diz, se amar o que vos amas, que recompensa tendes, né? Que recompensa temos? Os publicanos, os fariseus, os pecadores fazem a mesma coisa. Nós temos algo a mais. A espiritualidade, o coração, a alegria diante de Deus. Eu tenho certeza que no dia de hoje, Deus vai fortalecer a todos nós, neste momento mais que especial, que nos unimos aqui, na cidade de Campinas, para abrir o coração e falar de Deus, falar com Deus, abrir o coração para Deus. Por quê? Hoje, eu tenho falado muito na programação de rádio, e eu tenho falado muito na igreja, convocado o nosso povo, porque quanto mais tempo a gente ficar sem cultuar, sem adorar, sem orar, sem buscar em Deus, mais a gente vai esfriando, mais a gente vai enfraquecendo e mais o inimigo vai tomando espaço em nossas vidas. E isso não pode acontecer. Nós temos que unir forças, nós temos que dobrar o joelho, nós temos que orar, nós temos que clamar a Deus para que Deus venha nos dar vitória, para que possamos estar juntos a cada dia de culto, adorando, exaltando, engrandecendo a Deus, nem que for 10, 15, 20 minutinhos para você orar, interceder e abrir o coração diante de Deus, amém? Então, vamos abrir os nossos corações. Para você que está na live, Deus abençoe, seja bem-vindo, ajude a divulgar, já escreve o teu nome aí no canal, já dá aquele like abençoado, clica lá no sininho para a gente poder anunciar sempre para você que tiver coisa boa. E vamos aí falar com todos, divulguem para todos em nome de Jesus. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar a todos nós para a glória deles. Então vamos abrir os nossos corações, começando esta live abençoada no dia de hoje. Tenho certeza que Deus vai falar aos nossos corações. Antes disso, vamos orar um pouquinho. Depois da oração, a nossa cooperadora Priscila vai estar louvando, adorando, exaltando a Deus. E aí a gente vai para a palavra e finaliza aí com mais uma oração mais do que abençoada. Vamos abrir o coração e vamos adorar o nosso Deus. Senhor amado e querido, neste momento, meu Pai, unidos em Tua presença, nós abrimos o nosso coração neste momento, meu Pai, que estamos aqui na Tua igreja, para Te adorar, Te exaltar, Te agradecer, para ouvirmos a Tua palavra, o Teu alimento, a Tua verdade, a Tua espiritualidade diante dos nossos corações. Estamos passando, meu Pai, por momentos difíceis no Brasil e no mundo, mas sabemos que o Senhor é um Deus maior, um Deus poderoso, o Senhor é um Deus grandioso, é um Deus que está sobre o céu e sobre a terra, e que pode, meu Pai, nos ajudar, nos proteger, nos guardar e nos livrar. Que nesta noite, meu Deus, o Senhor venha abençoar a todos nós, que nos unimos nesta live, nos unimos nesta igreja, para que o nosso coração diante da Tua presença esteja a cada dia mais favorecidos na Tua glória e no Teu poder. Que o Senhor nos livre, meu Pai, de todo mal, nos livre de toda armadilha, de todo espírito imundo, e que o Senhor nos livre de tudo que não provém do Senhor, e que nesta noite a Tua glória, a Tua misericórdia seja manifesta em nossas vidas, para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, Jesus. Então vamos abrir os nossos corações, já já nós vamos trazer uma palavra abençoada. É uma live, vai ser muito mais rápido do que um culto normal, né? 40, 50 minutinhos a gente finaliza, mas é o suficiente para nós mantermos conectados, unidos e abençoados para a glória do nosso Deus, onde Deus vem abençoando a todos nós em nome de Jesus. A nossa cooperadora Priscila vai estar aqui louvando, adorando, exaltando a Deus. Minha princesa, é com você agora, amém? Amém. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. A paz do Senhor para quem está em casa também, acompanhando com a gente, abrindo o coração, louvando e adorando ao Senhor. É com alegria sempre que estamos na presença de Deus. É sempre um motivo de glorificar, é sempre um motivo de agradecer, poder se unir em prol de algo que vem para nos alimentar. E nesse momento em especial que estamos passando, há muitas vidas angustiadas e aflitas, até muitos de nós passamos por essas aflições recentemente, por não saber o amanhã, o que vai acontecer daqui a 10 minutos, daqui a 10 dias e daqui a um ano. Então essa
e quietude da nossa alma, essa paz que deixa o nosso espírito atribulado, que não, na verdade não deixa-nos em paz, não nos deixa confiar muitas vezes naquilo que a gente não está vendo. Isso precisa ser derrubado por terra e é por isso que estamos aqui hoje para louvar o Senhor. Para que o Senhor aquiete o seu coração aí onde você estiver, para que o Senhor derrame sobre a sua vida toda a bênção celestial e espiritual que você precisa, para não temer. Porque a nossa alma, ela busca ao Senhor e ela precisa continuar buscando ao Senhor mesmo em meio às tormentas, mesmo em meio às tempestades. Nós precisamos abrir o coração e confiar que temos um Deus, que nós muitas vezes não precisamos de palavra para que Ele entenda aquilo que a gente está falando, mas que o nosso coração puro, sincero, que a nossa busca incessante por Ele, ela faça com que o Senhor, quando a gente apaga as luzes lá no nosso quarto, muitas vezes sozinhos, é que o Senhor, Ele nos olha, Ele nos ouve. É quando derramamos as nossas lágrimas nos pés do Senhor, que Ele as recolhe e que Ele mostra para nós que nós não estamos sós. Então, aquieta a sua alma. Às vezes você está buscando, Senhor, eu queria ter muitas palavras para entregar ao Senhor nessa noite, nesse dia, na minha vida toda, mas não as encontro. Feche os seus olhos. Feche o seu coração, os seus lábios para o pecado do mundo, para as coisas que estão lá fora, para essa confusão que o mundo gera. E abra o seu coração para o Senhor, abra os seus ouvidos para aquilo que o Senhor tem falado para ti. E aí, com certeza, a paz e a quietude das nossas almas vem. E não adianta buscar. Não adianta procurar palavras bonitas. É um coração sincero que verdadeiramente toca o Senhor e faz com que Ele derrame sobre a tua vida aquilo que você precisa para ter paz e para seguir em frente todos os dias, em nome de Jesus. Então, louvemos. Vamos adorar o Senhor, porque Ele recebe a nossa adoração, a nossa vida. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Oh, Senhor, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender você está no controle, então me esconda no meu coração, me amarre a ti pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou descansar,
Eu vou confiar, me lançar no teu amor. No teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão amor. E você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir, eu creio. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão amor. E você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, o nosso Deus, Ele estará ao nosso lado e Ele não vai nos abandonar jamais, e me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem e aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz, me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir a tua voz, me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em nosso Deus. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir, é sim. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz, Senhor. Obrigado, Jesus. Nós precisamos, Pai, acreditar. Você que está aí na sua casa, você que está aqui essa noite, nós precisamos acreditar e confiar que o nosso Deus, Ele está sim ao nosso lado em todo o tempo. Nunca nos abandonou. Nós que nos esquecemos dEle muitas vezes. Quantos de nós, ao longo desses dias, na verdade, antes, ao longo da vida, eu não tenho tempo para ir para a igreja, eu não tenho tempo de orar, eu não consigo buscar Deus, não consigo ler a Bíblia. E agora que muitos de nós ficamos em casa, tivemos que forçadamente aí trabalhar em casa ou deixar de trabalhar, será que o nosso tempo de busca para o Senhor aumentou? Será que nós tivemos esse cuidado, esse zelo por Deus de, Senhor, eu vou aproveitar esse tempo de descanso, entre aspas,
para te buscar ainda mais. Então abra o seu coração, porque se você não teve esse tempo até agora, é aquele estalinho que faltava para que hoje nós venhamos buscar muito mais o Senhor, porque Ele precisa de nós e nós precisamos dEle. Não são as palavras que movem o coração de Deus. Não são as palavras que fazem o milagre acontecer. Também não é sacrifício. Eu sei que é difícil, às vezes, compreender. Deus quer um coração sincero e cheio de amor, que seja guiado pela sua vontade. Você pode entregar seu próprio corpo, mas se não for por amor, de nada valerá. De nada valem as riquezas suporto nesse meu Deus. Recebe, Senhor, minha adoração. Recebe a minha vida, enxuga as minhas lágrimas, sara as minhas feridas e me faz viver. Quero viver para ti. Nada quero dizer, muito quero fazer, porque eu sei que as palavras nada dirão do meu coração. Nada quero dizer, muito quero fazer, porque eu sei que as palavras nada dirão do meu coração. Então, recebe a minha adoração, porque não são palavras, é adoração. Não são, Senhor, as nossas palavras, mas é adoração ao Senhor. É adoração. Obrigado, Jesus, pela tua presença, pela tua graça e pela tua misericórdia. Agora que a palavra vem inundar o nosso ser, fazer transbordar de sabedoria com o apóstolo glórias. Alessandro Gregorucci. Que Deus abençoe a todos. Um beijão para você que está aí nos assistindo. Glória em a nome de Jesus. Deus. Deus abençoe a cooperadora Priscila, sempre louvando, adorando, somando com a gente aqui no culto, mais do que abençoado. E agora nós vamos para a palavra. Deus vai abençoar a todos nós em nome de Jesus. Vamos abrir os nossos corações e eu tenho certeza que Deus vai falar no nosso íntimo. Vamos ligadinho na sintonia para você que está na live. Vem com a gente aí nos próximos minutinhos para a gente aprender. Quando nós estamos no mundo, nós nos tornamos muitas vezes pessoas em que tomamos decisões baseadas no que os outros falam, baseadas nos que os outros dizem. Muitas vezes até buscamos a experiência daqueles que são mais velhos, mais maduros. E muitas vezes, nestas decisões e nessas atitudes que nós tomamos na vida, nós acertamos. Porque buscamos as pessoas certas, as pessoas corretas, as pessoas experientes e as pessoas justas, para poder nos dar a direção, nos dar uma luz, nos dar uma ideia, nos ensinar como passar por aquele momento, por aquela situação, por aquela dificuldade.
Mas quando nós estamos diante de Deus, diante da igreja, diante da casa de Cristo, diante da presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós temos que entender que Satanás, ele está aí fora no mundo cumprindo a missão dele. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então o inimigo, ele está lutando, ele está batalhando, ele está guerreando contra nossas vidas. E a maior armadilha do diabo hoje é a mentira. Isso mesmo, a maior armadilha do inimigo hoje é a mentira. Por quê? O inimigo, a Bíblia diz em Evangelho de João 8,44 em diante, que ele é mentiroso, ele é o pai da mentira, ele não há verdade, ele nunca se firmou na verdade, ele só se firmou na mentira. Então toda mentira procede do diabo. Então no momento que nós estamos vivendo, vamos pegar o povo brasileiro, um povo inexperiente, o povo que não conhece política, o povo que não conhece saúde, o máximo que nós conhecemos da saúde é às 7, 8 horas que nós ficamos na fila do SUS para ser atendido por um médico, ou muitas vezes por uma médica que nem toca na gente, olha, é virose e te dá um remédio. Quando fala-se de política, o que nós entendemos? Entendemos no máximo de sermos obrigados a ir no dia da eleição votar em algum presidente, governador, prefeito, e não sabemos nem o que eles fazem, e nem qual é a missão e a tarefa deles. Então hoje, Satanás travestido de mídias, Satanás travestido de político, Satanás travestido de canais de televisões, travestido de propagandas de rádio, travestido de jornais, de revistas com suas matérias horrendas, é a maior artimanha dele de usar a mentira para enganar, amedrontar e fazer com que o povo de Deus se enfraqueça. Nós temos que entender que nós não temos que buscar as realidades daquilo que acontece baseado em pessoas, baseado em seres humanos. Nós temos que ter um equilíbrio espiritual. Vamos ouvir o que a ciência fala, vamos ouvir o que a medicina fala, vamos ouvir o que os políticos falam, mas vamos ouvir o que a Bíblia, o que a palavra, o que Deus fala. Porque nós não podemos guiar as nossas vidas, nós não podemos tomar decisões, nós não podemos achar que vamos virar para a esquerda ou para a direita, e para frente e para trás, para baixo ou para cima, baseado na ciência, baseado naquilo que é corruptível, aquilo que nós estamos vendo, corrompimento de homens e mulheres desejando poder, se autodegladiando e destruindo-se, cumprindo a palavra. Então nós temos que ser homens e mulheres que devemos conhecer a verdade, conhecer a Bíblia, conhecer a palavra. Nós temos um Jesus Cristo que morreu por nós, e a cruz dele não vai ser em vão, não vai ser um Covid, não vai ser um político, não vai ser uma medicina, não vai ser um ministro, não vai ser um presidente, um prefeito ou um governador que vai nos barrar de adorar, exaltar, engrandecer a Deus e alcançar o reino dos céus. Então hoje nós somos manipulados. Hoje nós somos, como eles mesmos dizem, desculpa a expressão, somos gado. Nós somos gado. O que é gado? Gado são igual animais, vacas, bois, gados. Animais fáceis de você conduzir para um lado ou para o outro. Animais que não falam, que não tomam decisões, animais que não lutam, que não guerreiam. Você põe o boi indo para o matadouro, vai com a varinha batendo nele e o bichinho vai para morrer. É o que eles falam, gado, mas nós somos a igreja de Cristo, nós somos homens e mulheres de Deus. As decisões que nós temos que tomar nas nossas vidas têm que ser pautadas na palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gente, a Bíblia nos alerta desses tempos, a Bíblia nos alerta do amor de muitos esfriando, a Bíblia nos alerta de reino contra reino, nação contra nação, pai contra filho, filho contra pai. A Bíblia nos alerta do poder da ganância, do dinheiro que é o princípio de todos os males. Nós estamos alertados pela palavra, mas nós estamos sucumbindo, nós estamos caindo, nós não estamos reagindo, nós não estamos nos pondo de pé. Cadê a igreja de Cristo? Cadê Cristo nas nossas vidas? Cadê a igreja? Cadê o povo? Cadê os líderes? Cadê os homens? Cadê as mulheres? Sumiram tudo. Abre os olhos, igreja. Nós temos que entender a palavra, o que Deus tem para nós agora. O que Deus quer de nós agora. Ou nós vamos esperar as notícias e os noticiários, as mídias corrompidas e pervertidas falar para você: agora é hora de você ir para a esquerda, você vai. Agora é hora para ir para a direita, você vai. Agora é hora de ir para frente, você vai. Agora é hora de ir para trás, você vai. Agora é hora de ficar parado, você fica.
Então quer dizer que nós não somos guiados, direcionados pelo Deus que nós servimos? Será que a nossa fé, ela se enfraqueceu? Deixou de existir? Porque a pronúncia de Satanás, através dos homens e mulheres gananciosos, desejando o poder, colocando o povo numa enganação. Eu não estou dizendo de vírus, de doença. A doença está aí, eu não sou burro, eu não sou besta. Eu não tenho estudo, mas eu sei as realidades do mundo. Eu sei que ela está aí. Eu sei que a nossa politicagem é uma bandidagem. Nós sabemos disso. Mas nós somos a igreja. Nós somos homens e mulheres de Deus. Nós temos como se posicionar como tais. Nós temos que nos pôr na posição como tais. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que cumprir a nossa missão. Paulo fala, o que é mais importante, agradar a homem ou agradar a Deus? Então nós temos que escolher. Se nós queremos agradar a Deus, nós temos que obedecer a Deus, nós temos que acreditar em Deus, nós temos que cumprir a palavra, a missão, porque a Bíblia nos alerta, ela não só nos alerta, mas ela nos ensina como passar por este momento sem ser tocado, sem ser acertado, sem ser contaminado por qualquer problema que venha sobre o nosso Brasil, sobre o nosso mundo. A igreja de Cristo está debaixo das asas dos Altíssimos. Ou melhor, da asa do Altíssimo, é um só, do nosso Deus. Olha o que a palavra diz. Em 2 Tessalonicenses, para você entender que começa as eras espirituais se cumprindo. A Bíblia está se cumprindo, a palavra está se cumprindo. Mas você acredita mais o que o ministro da saúde fala, você acredita mais do que o canal de televisão fala, você acredita mais de que ministros que são da maçonaria grau 33, destruidores que abominam Cristo falam, do que acreditar no próprio Deus, no próprio Jesus. Desde quando eu me converti, Deus sempre falou para mim, não deixe política dentro da igreja. Não deixe político em cima de um púlpito. Não se envolva com políticos e com a política. Porque por mais que o coração é bom, lá se corrompe. Abre os olhos. Você sabe quem está por nós? Jesus Cristo. Sabe quem morreu por nós? Jesus Cristo. Sabe quem carregou a cruz por nós? Jesus Cristo. Sabe quem deu a vida por nós? Jesus Cristo. E agora vem esses caras com essa ladainha com amor à vida. Abre os olhos, igreja. Porque a Bíblia começa a se cumprir em pontos que Deus já tinha nos alertado. Volto e falo aqui. A Bíblia vem se cumprindo desde quando Deus começou a criar céus e terra. Mas o que eu estou dizendo, os alertas de Jesus Cristo para os finais dos tempos, é o que vem começando nesta nova era, neste novo momento a se cumprir. Olha o que a Bíblia diz, para você abrir os seus olhos. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7 em diante. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera em grande, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será, de fato, revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e o determinar e destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolhe o amor à verdade para serem salvos. E por este motivo, pois que Deus lhe manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Aí eu só vou dizer, fala Deus, olha a Bíblia, nós estamos vivendo a palavra. Jesus, ele veio há 2000 anos atrás, muitos aceitaram Jesus, muitos amam Jesus, muitos se entregaram para o Jesus, muitos já morreram servindo a Cristo, estão esperando o dia do juízo final para poder entrar no reino. Muitos servem a sua própria carne, dizendo que serve Cristo, outros odeiam Cristo, outros odeiam Deus, negam a Deus, diz que Deus não existe, outros querem matar
aqueles que servem Jesus, outros querem sujar a imagem de Jesus Cristo, mas não existiu ninguém, nem como homem, nem como carne, nem como espiritual, que deixou profecias e palavra que se cumpre, como está na nossa Bíblia. O aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo prodígios de mentira. Então nós estamos debaixo de posições espirituais, em que Satanás, ele quer apresentar o iníquo, ele quer apresentar o anticristo, ele quer pôr de pé aquele que vem enganar as nações, aquele que vem pregar paz por 7 anos e depois vem trazer a destruição. Ele quer antecipar o 666, mas não é tempo, o tempo não é chegado, mas a palavra nos alerta com todo prodígio de mentiras. Como podemos ser tão fracos na fé? Como podemos ser tão cegos espirituais? Como podemos ser líderes e nos calarmos e deixarmos a nossa igreja e o nosso povo perecer por falta de conhecimento da palavra? A Bíblia diz que o iníquo, ele vai aparecer segundo a eficácia de Satanás, com todo prodígios da mentira. Nós estamos vivendo tempos que antecedem a vinda do anticristo. Eu não estou dizendo que é hoje, amanhã, ou na minha geração, ou na sua, nem quando Jesus vem, porque eu não sou hipócrita, eu conheço a palavra, ninguém sabe o dia nem a hora. Antecipar o anticristo pode ser agora, pode ser daqui 100 anos, não importa a data e o tempo, o que importa é o que nós estamos vivendo agora. Nós estamos debaixo de um tsunami mundial de mentiras, de flagelos, de enganações, de iníquios, de homens corrompidos e pervertidos, com as suas mentes e os seus corações gananciosos, desejando o poder. Sabe por que esses homens são assim? Porque eles não acreditam que depois desta vida existe uma outra. Então eles querem viver o máximo que eles puderem viver regalados mente nesta vida, ao contrário do que Cristo nos ensinou. Cristo nos ensinou que depois desta vida existe uma outra, e que nós não devemos nos preocupar em viver vidas regaladas, e sim viver as vidas simples diante de Cristo, porque a nossa vida, a nossa bênção, a nossa bonança, a nossa rede debaixo do pé de coco, beirando a praia, o coquinho gelado é lá no reino dos céus, lá no reino de Deus. Então a palavra fala em 2 Tessalonicenses capítulo 2 versículo 9, ora, o aparecimento de iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais da mentira. Então como nós podemos acreditar? Nós estamos debaixo de mentiras, e mentiras, e mentiras, são mentiras e mentiras, mentiras atrás de mentiras, eles adoram mentiras, eles fazem a mentira virar a verdade, e o povo acredita, e o povo quer, o povo toma posse da mentira, acreditando que é verdade. São manipuladores, são corrompidos, são pervertidos, são homens traidores, gananciosos, um traindo o outro. A traição não provém de Deus. A traição, quando ela existe nesse negócio de política, é porque a facção vem por trás. Existe uma facção montada, e a palavra do Senhor diz que a facção é um pecado de morte, é um pecado de destruição, porque a facção é rebeldia. Então a palavra está dizendo que nós vivemos tempos de mentira. Eu não estou dizendo que o vírus é mentira, tá? Não venha pôr palavra na minha boca não, viu? Vai se converter. Eu estou dizendo a palavra da mentira, da enganação, da manipulação, da falsidade. Pessoas que têm prazer em falar todos os dias, por pânico e por medo, de falar mentiras e mentiras e mentiras e mentiras, pegar coisas mentirosas e falsas e fazer o povo acreditar que é verdade. Abre os olhos. Satanás está tentando levantar o iníquo, Satanás está tentando levantar o anticristo, e o que a igreja está fazendo? Acreditando nas mentiras que ele fala, acreditando nas mentiras que ele diz. E nós como igreja temos que estar à frente de Satanás e à frente das trevas, porque a palavra diz no versículo 10, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolhe o amor da verdade para serem salvos. Está vendo? Deus está falando, Deus está guiando, Deus está nos trazendo a palavra, nos alertando, mas as pessoas não querem acolher o amor à verdade. As pessoas de hoje estão com o Bolsonaro. Aparece alguma coisa, amanhã já não está com o Bolsonaro. Aí amanhã está com fulano.
Aí aparece alguma coisa, já não está mais com fulano. Aí depois da manhã está com o Moro. Aí aparece alguma coisa do Moro, já não está mais com o Moro. É isso que a Bíblia está dizendo. Se recusam a dar ouvido à verdade. E ficam agitados como meninos de um lado para o outro, sendo levados pelas regras das mentiras de Satanás. Nós não podemos tomar decisão, nós temos que crer em Deus. Se Deus falar o caminho é esse, nós temos que seguir. Nós não podemos arredar o pé, nós não podemos tirar o pé. Pastor, mas vai custar nossa vida, morrer com Cristo é lucro. Dá para nascer cristão neste Brasil e nesta terra. Deus quando falou para Moisés, Moisés, o caminho aqui é este, ó. Segue aqui, vai por essa reta, vai por essa linha no deserto. Moisés sabia que ia dar de frente com o Mar Vermelho. O povo sabia que ia dar de frente para o Mar Vermelho. E o povo já veio na orelha de Moisés. Ó Moisés, ó o Mar Vermelho, olha o mar. Como é que nós vamos passar? Com esse monte de gente, com um monte de velho, um monte de criança, um monte de animais, um monte de mulher grávida. Era uma multidão de milhões de pessoas que estavam ali sendo guiadas por Deus através de Moisés, e buzinando no ouvido do Moisés. Mas Moisés não se deixou levar pela mentira, Moisés não se corrompeu, Moisés não se perverteu, Moisés não deu ouvido a Satanás, porque ele sabia que quem estava dando a direção para ele era Deus. E nós como cristãos nos dias de hoje, nós estamos acovardados, nós estamos amedrontados, nós não queremos sair de casa baseado nas mentiras que nos diz. Mas Deus fala, igreja se põe de pé, igreja vamos orar, igreja vamos lutar, igreja vamos para cima de Satanás antes que Satanás domine a igreja. Porque Satanás já dominou a igreja com os falsos profetas nos púlpitos, aí fora enganando vocês, iludibriando vocês a buscar riquezas nessa terra. Agora Satanás, ele quer enfraquecer a igreja que prega a verdade. Nós temos que abrir os nossos olhos. De que lado você está? De que lado nós estamos? Quem está nos guiando? As decisões que tomamos em nossas vidas baseados em quem e no quê? A palavra diz, em livro de Tiago, capítulo 3 e 4 e 5, a palavra é bem clara, quando a palavra nos ensina claramente. Antes de dizer faremos isso ou aquilo, vamos dizer, se Deus quiser, se Deus permitir, não só isso, mas aquilo faremos. Mas se Deus permitir, não só viveremos, como morreremos. Não só morreremos, mas se Deus quiser, também viveremos. Então é isso que nós estamos tendo que falar hoje. Não fique mudando de um lado para o outro. Seja firme na palavra, seja firme em Cristo, seja firme em Deus. A igreja tem que se pôr de pé. A igreja tem que lutar. A igreja tem que orar. Porque o ímpio, o pecador, ele não acredita em Deus. O ímpio, o pecador, não acredita na vida eterna. Eles não acreditam na vida depois dessa. Esses homens que ficam na política fazendo esses negócios que estão fazendo, tentando destruir os corações dos brasileiros e do mundo, por ganância e por poder, tentando dominar. Deus já nos alertou e revelou que isso é uma artimanha de Satanás, que ele quer dominar o mundo, ele quer dominar todos os reinos, todas as nações, para que ele possa trazer o anticristo para cima do público e do povo, mas a igreja não está preparada para isso. Não, pastor, a igreja está preparada, está preparada. Onde está a tua igreja hoje? Fechada. As moscas, não tem uma vida dentro da tua igreja. Que preparada a igreja está? Acovardada? Eu não estou aqui dizendo que eu sou melhor que você. Eu não estou aqui dizendo que eu sou um corajoso, eu sou um ignorante, um prepotente, um arrogante. Eu sou uma pessoa que fica tentando o Senhor vosso Deus. Não, eu estou dizendo para você que eu tenho fé e eu creio no Deus que eu sirvo. Eu quero ver a igreja estar preparada. Eu queria ver a igreja domingo de hoje, dia 26, domingo, chegar agora e falar, vou pegar o povo que está na igreja. O que Deus ia achar no Brasil e no mundo? As igrejas fechadas e ninguém lá dentro dela. Ou uma meia dúzia de pastor lutando para fazer live como eu. E a igreja está preparada. A palavra é clara. No versículo 11. É por este motivo que Deus lhe manda a operação do erro, para dar em crédito a mentira. É chegado o momento que Deus tentou e tenta falar tanto a verdade. Deus tenta usar as nossas vidas para pregar este evangelho, esta palavra do reino de Deus. A palavra de Deus através de Cristo.
Engraçado, o povo adora anunciar a Arca da Aliança. O povo adora anunciar o anel de José. O povo adora anunciar o sal que Davi venceu no vale. O povo adora anunciar a pedra para derrubar o gigante. O povo adora anunciar o cajado de Moisés. O povo adora anunciar o sacrifício de Abraão. Mas o que a palavra diz em Marcos 16:15? Ide pregai o evangelho de Cristo a toda criatura. Não é uma contradição espiritual? Não é uma contradição espiritual? A Bíblia diz, ide pregai o evangelho de Deus, o evangelho de Cristo a toda criatura. E aonde está sendo essenciado? Por isso que a igreja não está preparada. Se bobear, a igreja vai pôr sal grosso na porta para o Covid não entrar. Vai passar sangue na veiga da porta para o Covid não entrar. Para você ver que isso é uma demência, é uma fraqueza espiritual. Assim como nós não entendemos de política, o povo que está na igreja não entende das coisas de Deus. E a Bíblia diz que chega um momento, e o momento é agora, que Deus permite que as pessoas continuem no erro. Deus permite que as pessoas sejam manipuladas e guiadas em igual gado. Deus permite que as pessoas continuem no erro, nas suas iniquidades, nas suas falhas, levando eles e suas famílias para a destruição do inferno, para a perdição da fome, da miséria, da lepra e da doença deste mundo, da ganância de homens poderosos que querem escravizar a raça humana. E Deus fala que Ele permite que essas pessoas continuem assim, porque todo momento que Deus usou um pregador e um profeta e um pregador, assim como Deus está me usando para pregar a verdade, estas pessoas se recusaram a dar ouvido à verdade. Pastor Gregorucci, mas o que nós temos que fazer? Nós temos que nos pôr de pé. Nós temos que chamar os nossos pastores, os nossos bispos, os nossos líderes, e falar, vamos nos unir, vamos orar, vamos buscar, vamos nos pôr de pé, vamos chacoalhar nossa bancada evangélica, está lá no Congresso fazendo o que não se põe de pé? Nós vamos ficar escravos? Quer dizer que se o governador decretar que a igreja só vai abrir em 2025, nós vamos ficar parados? Abre os olhos, igreja. A palavra é bem clara. É por este motivo, pois, que Deus lhe manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, se deleitaram com a injustiça. Então a palavra é bem clara. O aparecimento do iníquo é com todo prodígios e sinais da mentira de Satanás, do amor daqueles que acolhem a mentira e que recusam aceitar a viver esta verdade de Cristo para serem salvos. Chega um momento que Deus fala que vai permitir que a raça humana, que o ser humano, que o brasileiro continue na operação do erro, continue nas suas falhas, continue guiados pela mentira e pelos sinais e prodígios da mentira de Satanás, levantando no mundo homens e mulheres, comandando as mentiras na hipocrisia dos seus próprios interesses financeiros, de poder e carnais e deste mundo, porque se recusaram a dar ouvido à verdade, se recusaram a aceitar Cristo, se recusaram a entregar o coração para Jesus, se recusaram a se jogar diante da presença de Deus, diante da presença de Cristo, diante da presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então hoje nós vamos tomar nossas decisões de nossas vidas baseado no quê? Nos canais de televisões corrompidos e pervertidos, que são usados por Satanás para lançar todo tipo de mentira, prodígios e sinais da mentira, que corrompe até a própria verdade, eles fazem virar mentira. A verdade, eles fazem virar mentira, a mentira que muitas vezes não existe, eles fazem o povo acreditar como se fosse verdade. E sem dizer as coisas que são pequenas, mostram para você numa magnitude que fosse tão grande. A Bíblia fala sobre injustiça. E você sabe o que é injustiça? É mostrar um lado da moeda e não mostrar o outro. É dar direito da defesa de um e não dar direito da defesa de outro. É passar a mão, aliciar, é passar a mão
vamos se dizer assim, a injustiça. É você condenar, executar uma pessoa sem dar direito direito de falar, direito de se defender, direito de passar e explicar. E muitas vezes quando explica, pega a explicação e vai corromper e perverter a própria interpretação dos fatos. Isso é injustiça. Sabe o que é injustiça? É você pegar uma pessoa ruim, uma pessoa má, uma pessoa do mal, mas que é oportunista e o que ele está praticando está sendo benéfico financeiramente e de poder para aqueles que são interesseiros. Pegam aquela pessoa e colocam ela como Deus, como santo, como poderoso, defendem, põem num pedestal, são os semideuses e endeusam essas pessoas e colocam elas como a salvação da nação, a salvação do mundo, Deus, mas não passa de um objeto que está sendo usado por aquele momento, mais cedo ou mais tarde, como não prestar mais, vai ser descartado como foram outros. Isso tudo é injustiça. E a palavra fala no versículo 11: e por este motivo, pois Deus lhe manda a operação do erro, para dar em crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. As pessoas não querem dar crédito à verdade. As pessoas querem dar crédito naquilo que é oportuno, naquilo que lhe convém, naquilo que lhe dá lucro. As pessoas querem dar crédito naquilo que vai ser proveitoso para eles e não na verdade. Mas a palavra diz, antes pelo contrário, estas pessoas se deleitaram, foram à forra, encheram a pança, se esbaldaram com a injustiça. O fim deles será o inferno. Então hoje nosso país vive uma injustiça de governadores e prefeitos, que mostram cemitérios, mostram covas, falam de saco de defunto, caminhões frigoríficos, que vai morrer um monte de gente, vai morrer um monte de pessoas. Irmão, a palavra do Senhor ela é bem clara em Apocalipse, quando ela fala que a terça parte dos anjos, a terça parte dos homens morrerão em só um momento em que Deus permitir cumprir a palavra dele. E não vai ter prefeito, governador que vai mudar a história. Abre os olhos de vocês, igreja. Isso é injustiça. Porque isso não fazem por amor a você. Fazem porque querem manipular você como gado, para eles chegarem ao objetivo a que eles querem. O tempo vai ser mostrado para vocês. Porque eu falo para você, eu amo a minha esposa. E às vezes, que eu passo por momentos às vezes difíceis, com a igreja, com as pessoas, muitas vezes eu nem conto para ela, eu poupo ela. Eu a poupo. Por quê? Porque eu a amo. Para que eu vou fazer ela sofrer de uma coisa que só eu posso resolver? Então, se realmente esses governadores, esses prefeitos amassem a nós, se a Rede Globo amasse vocês, se esses políticos amassem vocês, eles não faziam o que eles estão fazendo e tocando terror como estão. Abre os olhos. Todos esses homens que estão no Brasil hoje, e que não abraçam a fé e não falam de Deus, e que não fazem a justiça, são homens que Satanás está levantando para ser um precursor, o propulsor do anticristo, no tempo oportuno que Satanás puder. Abre os olhos, igreja. Abre os olhos. Nós vamos tomar as decisões em nossas vidas, baseado no que Deus tem para nós, no que Deus traz para nós. Como nós podemos guiar a nossa vida, tomar decisões em nossas vidas, dirigir e conduzir as nossas vidas, baseado no que os outros falam. Eu quero basear a minha vida naquilo que Deus tem, naquilo que Deus fala. Eu tenho passado por esses momentos e falo, Senhor, eu me sinto tão inútil, eu me sinto tão pequeno, eu me sinto tão, como é que eu vou dizer a palavra certa? Não digo inútil, eu digo pequeno, eu me sinto assim, como é que eu falo a palavra certa? Incapaz de fazer qualquer coisa. E eu falo homens que têm tanto poder nas mãos, que poderia fazer as coisas certas e corretas para conduzir o povo do Senhor. Aí sabe o que Deus fala para mim? Tenha paz no seu coração, meu servo. Que assim como vai ser feita uma limpeza no Brasil, no meio dos ímpios e dos pecadores, também está sendo feita uma limpeza no meio dessas igrejas falsas, pecadoras, desses líderes usados por Satanás que não provém de Deus. E depois dessa limpeza e dessa faxina que Deus vai fazer no Brasil e no mundo, Deus fala que o que sobrar vai ser as pérolas, as pepitas de ouro, vai ser as pedras preciosas, as pessoas que verdadeiramente amam a Cristo. E esses nós vamos conduzir para o reino de Deus.
Então hoje nós temos que orar. Eu não defendo política. Eu não defendo pessoas. Mas nós temos um presidente chamado Bolsonaro. De toda a minha história, eu tenho 48 anos de idade. O único homem que eu vi falar de Deus. O único homem que abraça a fé. O único homem que ouve o pastor falar. O único homem que põe Deus acima de todos. Será que vocês não percebem? Aí o que acontece? Na sexta-feira, um maçom do grau 33, que se traveste aqui ó, na posição da mentira, de prodígios e enganos de Satanás, como se fosse um semideus. E no mesmo dia, na sexta-feira, um monte de gente já abandona aqueles que você está abraçando, dizendo ser um homem enviado por Deus. É isto que Deus está falando hoje com a nação brasileira. Somos agitados, somos como meninos, não temos o Espírito de Deus, somos guiados pela carne, guiados pelo medo, guiados pela ansiedade, guiados pelo rompante, guiados pelas decisões carnais e errôneas, guiados e conduzidos pela mídia pervertida e corrompida, que é o braço predominante de Satanás. E prova disso que da noite para o dia, as pessoas mudam de partido. Até sexta-feira tinha milhões de crentes orando pelo presidente. Depois das 11 da manhã já não tinha mais milhões de crentes orando. Já tinha diminuído metade, que já tinham abandonado o Bolsonaro. Eu não estou falando de política, eu estou usando os dois como exemplo. Só que o homem de sexta-feira é grau 33 da maçonaria, o braço do diabo, uma religião que nega e zomba de Cristo. E o que está lá sendo metralhado, pelo menos no coração dele, ele diz que põe Deus acima de todos. É isso que Deus está falando. O crente, ele muda de ideia muito rápido, ele muda de roupa muito rápido, e isso é fato, porque o crente muda de igreja muito rápido, como se mudasse de roupa. Tem até um ditado que diz, macaco que pula de galho em galho, o crente está pulando de galho em galho. Isso é prova que nós não temos convicção da fé, nós não temos convicção de Deus. Olha, nós temos um homem enviado por Deus, para nos tirar do deserto. Aí quando bateram de frente com o mar vermelho, aí Moisés já era do diabo, já não era de Deus. Viu como o povo mudou? Nós temos que ser convictos. Nós temos que ir até o final. Nós temos que caminhar até que custe a nossa vida, que seja a nossa morte, o custo de pregar Cristo. Mas nós temos que ter a convicção que morrer com Ele é Cristo, é lucro. Quando Moisés chegou de frente do Mar Vermelho, o povo se uniu e disse, aí Moisés, você tirou a gente do Egito para morrer aqui, antes tivesse deixado a gente lá. Naquele momento o povo virou a casaca, abandonou Moisés, blasfemou, lutou e guerreou contra Moisés. O povo mudou de partido. Se naquele momento aparecesse um outro semideus, ou um outro falso profeta, dizendo, vem que eu vou guiar vocês, o povo tinha seguido. Prova disso que fizeram um bezerro de ouro. Essa igreja não é de Deus. Essa igreja não está alegrando a Deus. Esse comportamento do cristão e do crente não é de Deus. Esse comportamento não está alegrando a Deus. Então é uma parábola, tá? Eu estou usando o Bolsonaro. E estou usando o maçom lá de sexta-feira às 11 da manhã. Eu falo o nome do Bolsonaro porque abraça um pouco a fé. Eu sei que não vai vir contra a gente. Mas o outro não quer nem pronunciar o nome. É apenas dois exemplos. Assim como Moisés estava no monte orando para pegar as leis, para conduzir o povo para uma terra abençoada, Bolsonaro demorou, o povo se corrompeu e fez um bezerro de ouro. É o que Deus está falando com a gente hoje. Na sexta-feira, até às 11 da manhã o povo brasileiro era um. Na sexta-feira até às 11 da manhã o cristão e o crente que abraçava um projeto que era Deus que tinha posto o Bolsonaro lá. A decisão e a atitude era uma. Mas na sexta-feira às 11 horas Satanás usando a boca do bastão, grau 33, corrompido e pervertido pela política, pela ganância e o desejo de poder, de ser estrela. Meia hora depois o Brasil mudou de comportamento, de pensamento. Meia hora depois você já está lá tirando o seu nome do Twitter, já está saindo da rede social, já está se afastando. É isso que Deus fala. Toda mentira e todo engano de Satanás, sendo neste momento o propulsor do iníquo, e o povo
que se diz cristão cai. E isso eu falo pela bancada evangélica, porque muitos pastores evangélicos lá, na mesma hora, também já começaram a falar e se levantar contra Bolsonaro. Até sexta-feira, 9 da manhã, Bolsonaro era um homem de Deus posto lá. Depois das 11, que Satanás usou a boca de um maçom para fazer o que fez, aí já não é mais. É isso que Deus está falando. Vai ver o que a maçonaria e aquele homem é grau 33. Nem tudo que reluz é ouro. Satanás, a maior armadilha dele é o prato. Se vem, a Bíblia diz, olha, vocês lessem a Bíblia, vocês caiam menos na armadilha de Satanás. A Bíblia diz que o anticristo, ele vai vir pregando paz. Você vai ver como o anticristo, os primeiros que o anticristo vai levar para o lado dele é a igreja. É a igreja. Porque a igreja é igual mariposa. Brilhou a luz, já vai com a bundinha para lá. Mas tem muitas luzes que dá choque. A mariposa vai, torra. O crente é igualzinho mariposa. Bateu a luz, não quer nem saber qual é. Vai, torra. Sabe por que a Bíblia? Essa vai ficar para a próxima live. Se der. Se nós viver até lá. Sabe por que a Bíblia diz que o anticristo ele vai juntar uns reinos? E a Bíblia é clara. Eu quero pregar isso para você. A Bíblia diz que ele vai pregar paz. União durante 7 anos. O cara vai vir como Jesus Cristo, um anjo. Vai vir como Gabriel, como o Miguel. Vim fazer o bem. Sabe por que ele vai começar assim? Porque os primeiros que vão seguir ao anticristo é a igreja. A igreja. Sabe por quê? Hoje nós temos pastoras, nós temos bispas, nós temos apóstolas iníquas, que a Bíblia diz que lançarão todas elas no inferno. E as pessoas me dizem, mas ela é tão bonzinha, ela faz a coisa boa, ela é tão bondosa, ela ajuda os pobres. Por isso que Satanás, essa é para vocês aqui no oculto e no profundo. O anticristo vai vir pregando paz, amor e harmonia, porque os primeiros que ele vai levar para ele é a igreja. Não a de Cristo, mas a igreja falsa. Espero que você não esteja dentro dela. Fica para a próxima live. Então, para encerrar hoje, o Bolsonaro, ele não tem nada com política. É um exemplo que eu estou usando hoje com o maçom, que nas 11 horas da manhã na sexta-feira se deu como traidor, um verdadeiro Satanás, corrompendo a terça parte dos anjos, traindo Deus. Foi o que nós vimos na sexta-feira. Vão orar e Deus vai mostrar o oculto e o profundo. E aquilo que vocês não conseguirem na oração, senta de camarote, que Deus vai revelar. Então eu não estou falando que Bolsonaro é santo, o outro é errado, Bolsonaro tem seus erros, eu tenho os meus, não estou fazendo política aqui não. Eu estou usando o exemplo da Bíblia. Até às 9 da manhã, um monte de crente, um monte de cristão, pastores e bispos falava que Bolsonaro era um homem levantado por Deus. Às 11 horas da manhã, Satanás usando a boca de um maçom, grau 33, abriu a boca, 11h30, meia hora depois, a maioria do povo cristão e muitos pastores já não acreditavam mais que Bolsonaro era homem de Deus. É isso que Deus está falando. Mudam de ideia da noite para o dia, porque são guiados pela mentira de Satanás. Deu para entender? A minha convicção, com Bolsonaro ou sem Bolsonaro, com fulano ou ciclano, não importa. Se Deus estiver no controle, a gente vai passar por cima, vai sair dessa e vai entrar no reino de Deus. Quer vir? Vem com a gente, vem com Cristo, em nome de Jesus. E está encerrado a live para a glória do nosso Deus. Amém?